Olá! No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o tipo de educação que a gente recebeu, o quanto que a gente é educado nessa educação tradicional para obedecer, para fazer as coisas direito, para que as coisas dentro de casa funcionem, mas com muito pouco foco nos sentimentos da gente, no entendimento do nosso sentimento, no quanto que a gente pode administrar e lidar com eles e ter um suporte para esses sentimentos. Então eu digo que a gente tem que saber suportar as coisas que acontecem, mas não no sentido de aturar, no sentido de ter uma base mesmo, de ter um suporte onde a gente consiga entender, administrar e conseguir levar as coisas de uma forma legal. Porque senão a gente pode levar para uma vida toda essa dificuldade de falar com pessoas, a dificuldade de se entender, de saber o que quer, de ter pique para fazer as coisas, de ter vontade, de ter motivação. E muitas vezes a gente não tem a menor ideia de onde isso começou, né? Por que somos desse jeito. E entender a educação que a gente recebeu é um caminho bem legal para a gente conseguir em algum momento, mesmo que seja só hoje, não importa, você fala, pô, mas já estou com X idade. Sim, tá com X idade, está com tempo, não importa a idade. De rever, se reconhecer, no sentido de conhecer de novo mesmo, quem de fato você é, o seu potencial, tudo que você pode ter de bom para viver com as pessoas, com o mundo por aí. E esse vídeo pode ter duas finalidades. Como eu converso com adultos, eu coloquei esse foco de a gente observar como foi a educação que a gente teve, como lidaram com a gente quando a gente era pequeno, mas quem é pai, quem é mãe, pode ouvir tudo isso pelo lado do como lidar com uma criança, como reconhecer a necessidade dela, como ajudar ela a estar bem emocionalmente, ter uma estrutura para levar para a vida onde ela consiga ter uma vida bacana, equilibrada nesse sentido emocional. E eu não falo equilibrado também do desequilíbrio, mas equilibrado no sentido de conseguir se sentir bem, ser harmoniosa, acho que é melhor a palavra. Ter uma harmonia emocional, psicológica, sentimental, enfim. Para quê? Para a gente não cair em ciladas, para não se enganar com expectativas com relação a uma pessoa que de repente, né, não está oferecendo aquilo que a pessoa imagina, enfim, esse tipo de coisa. Então vamos falar sobre isso porque esse canal é sobre psicologia, sobre comportamento, sobre assuntos com os quais você pode contar com um psicólogo, que você pode levar numa terapia para se trabalhar, para se conhecer. Eu mesma não atendo, apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui. Pelo WhatsApp é bem mais prático de pegar as informações objetivas, horário, valor, local de atendimento. A gente está na região da Avenida Paulista para o atendimento presencial ou online para qualquer lugar. Então vamos entender. Eu estou baseada, né, para fazer esse vídeo no livro do Gabor Maté, que é O Seu Filho Precisa de Si, e ele está escrito em português de Portugal porque ele só foi publicado lá. Né, eu fiz um certo malabarismo para conseguir esse livro, mas ele é maravilhoso. Gabor Maté é um médico com foco muito grande em trauma, em entender como é que as pessoas chegam num ponto de vida com tanta dificuldade em algumas situações, sem entender, sem conseguir fazer links do que provocou aquilo. Então a ideia é essa. E ele dá 7 passos, né? Ele conta de 7 princípios da disciplina natural, que é o meu convite. Ele fala assim, vamos observar, foi isso que fizeram com você? Porque aí a gente consegue entender o que de fato você merecia, o que de fato teria sido legal, mas que dá tempo de você fazer isso com você agora, porque hoje você é adulto. Então tá. Primeiro passo, para pôr uma criança na linha, deve-se recorrer à relação e não à separação. Por quê? Porque é muito comum quando a gente é criança e fez alguma coisa que não gostaram, porque criança pronta, vamos considerar a criança pronta? Você aprontou, eu aprontei, criança pronta, por quê? Porque criança é impulsiva, criança é curiosa, criança está testando a vida e faz lá um monte de coisa que os adultos não gostam, que não está dentro ali do esperado pela visão deles. E aí é muito comum a reação de abandono. E por mais que você não goste dessa palavra que acho muito forte, abandono é
o deixar a criança sozinha, ou não ligar, ou virar as costas, falar não quero mais saber de você porque você aprontou isso, ou fica aí nesse canto para pensar, ou castigo, vai para o seu quarto, ou simplesmente falar, ó, quero nem saber, não quero nem olhar para isso que está acontecendo. São reações de adultos que imprimem na criança a sensação de abandono, a sensação de que eu não estou entendendo o que está acontecendo, por que eu estou sendo largado, sendo que a criança, o que ela mais precisa é de conexão, é de ligação, e principalmente com os adultos que estão à volta dela. Então, ele coloca que quando uma criança apronta alguma coisa, em primeiro lugar, tem que focar na ligação, na conexão dessa criança com o adulto antes de dar bronca. Porque numa bronca, você fez isso, tá errado, pode ter algumas possibilidades aí de resposta da criança. Ela pode pedir desculpa, ela pode prometer que não vai fazer de novo, ela pode reafirmar que adora os pais, pode se agarrar, abraçar, ficar um tempão abraçado. E normalmente os pais adoram essa resposta. Eles consideram, nossa, perfeito, deu certo. Só que a criança não está fazendo isso por consciência, porque quando você é pequeno você ainda não tem essa consciência, você está fazendo isso por desespero de perder a conexão com o seu pai. E na realidade é uma ansiedade da criança em tentar restabelecer a conexão com os pais que ela viu ali que estava perdida. Dá certo? Dá, mas é temporário. Você fala, mas se a criança pronta, pediu desculpa, tá fazendo de novo. Tá. Por quê? A sensibilidade da criança ficou abalada. Ela vai perceber que ela é uma pessoa que, facinho, ela é abandonada emocionalmente. Levar bronca também é um abandono emocional. Eu não gosto de você porque você fez isso, é um abandono emocional. Ou ela pode se defender da vulnerabilidade, pode ser muito difícil para ela se conectar com essa sensação ruim de abandono, de não gostam de mim, e se fechar no quarto. E ela se fecha. Aí também os adultos adoram. Falei, agora tá quietinha, agora tá bom, não tá bom. Ela tá lá se corroendo emocionalmente com o que aconteceu. E a alternativa é a ligação antes da lição. A alternativa não é não dar lição, não ensinar, não mostrar para a criança como as coisas têm que ser. Não, a alternativa é primeiro tentar uma conexão com a criança. Primeiro, por exemplo, a criança estava aprontando lá, brigou, bateu no amiguinho. Primeiro é falar assim, você está se divertindo bastante, né? Aí você espera a conexão, espera a criança virar para você, dar um sorriso e falar, estou me divertindo bastante. Mas a gente precisa conversar em particular agora. Se conectou, percebeu, fez um canal, criou um canal. Você percebeu? Fizeram isso? Criaram um canal de comunicação com você antes da bronca, antes da lição, antes de informar de como as coisas deveriam estar acontecendo. Isso é muito importante, senão você se sente desconectado logo de cara. E daí muito dos medos, medo de pessoas, medo de como a pessoa vai reagir, medo de falar com as pessoas, medo vem muito daí. Segundo item, quando tiver um problema, o adulto tem que centrar na relação e não no incidente. Quando uma criança apronta alguma coisa, quando você era criança, normalmente você estava fora de controle e deixou os adultos fora de controle, né? Nervosos, com raiva do que aconteceu. E é importante que se mantenha o foco no sentimento e não necessariamente no que aconteceu. É importante que o adulto tenha virado para você e tenha reconhecido, tenha validado os teus sentimentos. Tá chateado, né? Você queria que eu falasse sim para isso, mas eu falei não. Que muitas vezes a criança reclama, protesta porque ela queria uma coisa e o adulto falou não. E ela precisa de ter um momento de reconhecer o sentimento dela, que ela está frustrada, que ela está chateada, que ela está com raiva. Ela começa a aprender a se identificar o que acontece com ela emocionalmente, isso é importantíssimo. E aí, tendo feito essa ligação, aí sim, tem a oportunidade, o adulto pode usar esse momento de que agora ele se conectou, agora ele entendeu o que está acontecendo com ele. Então agora vamos falar sobre como é a melhor forma para
se comportar, para fazer as coisas. Então é legal a gente parar e perceber, fizeram isso com você, se conectaram primeiro, ou já vieram logo no problema, na bronca, no que estava acontecendo. E normalmente a criança fica muito espantada, ela fica estatelada, né, de, nossa, essa bronca toda por isso, porque precisa fazer a conexão de como está o sentimento dela e por que teve essa consequência. Terceiro ponto, a terceira lição, digamos assim, é importante que quando as coisas deram errado para você, né, seja lá ela qual for, o brinquedo quebrou, você não conseguiu ir no passeio que queria, seja ela qual for, é importante que os adultos tenham permitido que tuas lágrimas viessem, que tenha permitido que você chorasse, tenha permitido que você entrasse em contato com a sua dor, com a sua frustração daquele momento. Por quê? É muito comum, é meio que natural dos adultos, não chora, para com isso, não faz desse jeito, para de sofrer com isso é bobagem, isso não é nada também, invalidar totalmente o sentimento da gente, que a gente estava sentindo naquele momento, porque para a criança é muita coisa assim, não é nada. Como assim você está falando que isso aqui não é nada? Né? Então, o segredo é permitir, é ser ensinado, né? É aprender a inutilidade. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre essa inutilidade, que eu acho importante. Algumas pessoas contestaram essa palavra. Não, a gente pode usar outro sinônimo mais ameno. Não, mas eu gosto da palavra mais forte. Se sentir inútil diante de algumas coisas que realmente não dá para fazer, não dá para acontecer. E é importante que você tenha recebido a informação clara e objetiva, né? Por exemplo, tem alguns exemplos aqui de frases que os pais podem falar. Seu irmão falou que não, né? Então é não. Eu não posso deixar você fazer isso. Ou então, por hoje, acabou. Essa atividade aqui já encerrou. Ou ele não te convidou. Você está chateado, mas você não foi convidado para essa situação. Falar isso com firmeza, falar isso com doçura. E perceber se foi te apresentado um monte de pretexto, de justificativa. Não pode porque não tem tempo, porque não dá, porque é caro, porque não sei o quê. Para a criança, todos esses pretextos é um blá 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 que ainda não está pronta para assimilar. Ainda não é o momento. Então, permitir que a criança tenha um não e conseguir ficar com ela, né, e dar a segunda parte, que a primeira parte é falar o não, claro, objetivo, com firmeza, com doçura. O segundo é acompanhar, é ter sido acompanhado nesse momento de dor, nesse momento de frustração, de que você tenha a possibilidade de ter transformado essa frustração em tristeza. A tristeza é positiva. Viver a tristeza é positiva. Isso a gente fala muito quando a gente trabalha a depressão. Depressão e tristeza é muito diferente. A tristeza é um momento de elaboração do que está acontecendo. Não foi legal, é até importante passar porque você precisa elaborar aquilo e precisa reformular seus sentimentos com relação àquilo. E então é importante a gente ouvir, né? Você não queria que fosse desse jeito, né? Quem dera se fosse de uma forma diferente, né? E, enfim, e deixar as coisas claras, objetivas, e deixar a criança vivenciar a lágrima, sem essa de para de chorar, de não faz isso, você é um chorão, você aí dão nomes, né? Você é um bebê chorão, você é não sei o quê. E a criança sente impossibilitada de lidar com os sentimentos mais fortes dela, ou até sem direito de viver esses sentimentos mais fortes. Ela simplesmente não pode ter sentimento. E quantas vezes a gente, adulto, não se percebe sem direito de ter um sentimento X ou Y? Não, estou sentindo isso, mas não posso. Não deveria estar me sentindo mal, não deveria estar triste, não deveria estar com raiva. Não, são sentimentos que vivenciar eles é importante. Chorar, já falei algumas vezes, chorar é importante. Eu tenho um vídeo muito antigo que eu tenho uma postura meio contra, mas eu mudei, né, o choro, porque eu tinha uma visão de que o choro podia ser um vício, de que em algum momento a pessoa podia usar o choro como a única fonte de escape, mas o choro é um momento para a pessoa se conectar com o sentimento que ela está tendo, vivenciar esse sentimento, não negar, para conseguir, aí sim ela consegue superar, consegue passar para frente. Se chora muito porque tem muita coisa para chorar, não importa. E aí é importante que você tenha tido contato com a sua vulnerabilidade,
Ou seja, com tudo que você não consegue fazer, tudo que não está no teu alcance e que tenha tido alguém que te acompanhou, que ficou contigo, que não ficou irritado, que não ficou chateado, que não ficou, né, pior do que você quando você chorava. Que falou assim, não, vem cá, fica aqui, chora aqui no meu ombro, fica aqui comigo, eu vou te acompanhar, né, até isso passar. Aí você entende que as coisas em algum momento passam. Porque essa sensação de adulto, de que nada nunca vai passar, nada nunca vai acabar, muitas vezes é falta desse treino de ter tido alguém que ensinou, que mostrou que passa. É a tal da regulação emocional, de ter aprendido a regular seus sentimentos, de ter percebido que os sentimentos em algum momento eles vão entrando num equilíbrio e passa por uma fase de elaboração, de consciência do que está acontecendo. E vamos para o quarto item, que é o quanto é importante que os adultos despertem as boas intenções das crianças, em vez de ficar exigindo bom comportamento. Porque é muito fácil colocar uma lista de norma, de regra. Se comporta, não faça bagunça. Só que toda criança quer ser boa para os adultos. Se você tiver memória boa, assim, de longo prazo, você pode lembrar que você tinha um gosto, um prazer de ser legal para os adultos, de ser bom, de fazer eles felizes, de fazer eles sorrirem, porque a gente quer essa interação, a gente quer essa troca boa. Só que alguns adultos meio que quebra isso na criança com uma lista de regras muito duras, de só o que tem que fazer, né? Então, o ideal é que você tenha recebido sugestões, né? Tipo assim, tem muita criança que não gosta de cumprimentar, por exemplo, os avós. Não gosta de, não quero, não quero, não quero, não quero. Falar, vai, você tem que cumprimentar, é um horror, é uma sensação de que você é obrigado a fazer coisas que você não gosta e você leva uma vida arrastada. Então, começar recebendo sugestões, né? Tá preparado agora para cumprimentar a sua avó? E até respeitar se a criança falar, não, ok, você vai estar preparado no próximo momento, você foi recebendo, se você ouviu isso, você foi recebendo a informação de que você tem direitos de se elaborar, de colocar suas vontades. E aí você cresce uma pessoa que sabe se impor. Quantas pessoas não têm dificuldade ao longo da vida porque não sabe se impor? E de onde que vem? Porque você nasceu sabendo se impor, você nasceu chorando porque quando estava com fome, você nasceu sabendo se impor. Só que isso vai acabando. Como é que vai acabando? Desse jeito. Quando as pessoas não respeitam os adultos que te cuidaram, né? Não respeitaram o teu momento, tua prontidão para fazer as coisas, né? Por exemplo, posso contar com você para fazer isso aqui, para arrumar esse pedaço? Você está disposto a tentar? Conforme vai falando isso, vai despertando, foi despertando em você, se te falar isso, foi despertando em você essa vontade de colaborar, de fazer as coisas legais, de entender o que é certo, de entender o que funciona. É uma outra história. E também é muito importante que você tenha tido adultos que partilharam os valores dele, todo tipo de valor. E o Gabor Maté, ele coloca um exemplo de um adulto que vira para a criança e fala assim, olha, eu fico muito feliz comigo, eu gosto bastante quando eu estou frustrado, quando eu estou com raiva e eu consigo passar por isso sem insultar ninguém, sem xingar ninguém, né? Eu considero isso uma vitória. E será que você consegue fazer o mesmo? Né? Vamos tentar? Que isso é ensinar a criança. Você tem o direito de ficar com raiva, tem o direito de ficar frustrado, mas é muito mais legal quando você passa por isso sem insultar as pessoas, sem brigar com elas, sem falar desaforo, né? Funciona muito melhor. O quinto item é ter tido seus sentimentos mistos, porque a gente tem sentimentos mistos, a gente não sente uma coisa só, a gente sente normalmente duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero, mas não quero, enfim. E ter esse sentimento misto ativado, em vez de ter alguém que estava tentando o tempo todo travar os teus impulsos, teu comportamento impulsivo. Falar, né, para uma criança, você ter ouvido quando era criança, para com isso o tempo todo, é como um adulto que tentou se colocar na frente de um comboio e tentou parar, né? Sabe aquele comboio, aquele monte de caminhão na estrada, chega na frente e fala, para, a coisa é grande demais para só uma ordem conseguir. Então, provavelmente, todas as vezes que falaram para você, para com isso, você não entrou, não funcionou. Por
quê? Criança é motivada por instinto, por emoção, 100% delas, e automaticamente não toma decisão consciente, não consegue elaborar, pensar o que é certo, que ainda não está preparado, tudo tem seu momento. E teve um momento que você não estava preparado para ficar analisando, considerando, né, se era só impulso mesmo, era só tua vontade. E aí é um detalhe bem interessante, né, que o segredo do autocontrole não é força de vontade, que as pessoas falam demais, né? Precisa ter força de vontade. Se você tiver força de vontade, você consegue. Mas não. O segredo do autocontrole é o sentimento misto. É você considerar todas as situações, considerar as suas contradições, porque as contradições se equilibram, se contrabalanceiam, te dão informações do que até onde você pode ir, aonde você começa a parar. Que nem eu tô maluca de raiva do meu chefe, com vontade de chegar lá e falar um desaforo para ele. Vai ser bom, vou perder o emprego, vai. Então é melhor, por enquanto, não fazer isso. Então é melhor só chegar, tentar, respirar, sentar, falar assim, olha, isso aqui não está funcionando porque é desse jeito, vou propor uma outra coisa. O adulto consegue isso e quanto mais ele foi treinado a lidar com os sentimentos mistos dele, mais ele se preparou para segurar esses impulsos, para conseguir fazer as coisas de uma forma mais racional. E uma criança, por exemplo, ela tem muito sentimento de agressividade. Ela não quer uma coisa, ela grita, ela bate, ela joga. Então, quanto mais você entrou dentro do seu sentimento misto, porque ao mesmo tempo que ela quer uma coisa, bate, grita, chora, ela também tem receio de magoar as pessoas. Só que ela não coordena as duas coisas no mesmo momento. Então você precisou, eu precisei, todo mundo precisou. Seria bom se tivesse tido um adulto que foi mostrando isso, que foi mostrando que, poxa vida, né, é bastante estranho quando a gente fica muito zangado com uma pessoa, mas a gente ama essa pessoa. São sentimentos mistos, você está zangado, mas você ama. E trazendo essas informações vai ajudando a elaborar tudo isso e chegar num ponto médio mais sensato. E trazer esses conflitos para a consciência ajuda na aceitação de todos os sentimentos da criança, de como ela vive, do que tem aí dentro do emocional dela. Sexto item. Quando um adulto lida com uma criança impulsiva, é importante que ele tente planear o comportamento desejado ao invés de ficar exigindo maturidade. É muito comum que adulto exija uma maturidade que a criança não tem, né? Não consegue pular fases, não consegue, mas fica insistindo, né? Ah, você tem que fazer certo, você não pode mais fazer bagunça, você tem que tomar banho na hora certa, você tem que tomar banho no tempo certo. Não, é muito importante que você tenha recebido informações mais objetivas, né? Olha, é assim que você tem que pegar no garfo. É diferente de pega no garfo direito. O que é pegar no garfo direito? Quantas vezes a gente não ouviu isso, pega no garfo direito, e a gente fica assim, o que é direito? Né? Agora, se te informa assim, a posição é essa. Aí você já tem uma coisa bastante objetiva, bastante clara, bastante simples, num tom de voz que você conseguiu entender, né? Porque a gente tem essa, quanto mais se grita, menos se entende, menos se ouve. Quanto mais se grita, menos se ouve. Né? E essas informações, ó, agora é a vez da mamãe falar. Né? Porque a criança quer falar, quer se colocar, quando é muito saudável, legal e bacana, ela quer falar, quer se posicionar. Então ela tem que ouvir, ao invés do cala a boca, é importante que ela ouça. Agora é a vez de tal pessoa falar. E aí a criança tem a informação mais clara, mais objetiva, e você não está pulando fase. E também é importante que você não tenha tido um monte de informação, um monte de instrução negativa. Não faça, não ande, não corra. A gente sabe o quanto que é difícil assimilar esse não, quando fica muito mais fácil se a criança ouvir o vamos ficar sentadinha aqui do meu lado agora por um tempo. É bem mais fácil de entender. Ah, é isso que quer. Porque quando fala não corra, tá? Não vou correr, mas vou fazer o quê? Então, se você coloca o que quer, se você ouviu o que queriam de você, ficou muito mais fácil. Ah, agora eu entendo. Quantas vezes na idade adulta a gente fica naquela perdido, né? Não é para fazer isso, mas então o que é para fazer? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, não sei o que tem que ser feito.
porque não teve esse treino de ouvir. Adulto chega numa hora que não precisa mais de ter essas informações tão objetivas, mas o preparo é importante para depois conseguir lidar quando essas informações não acontecem, quando não aparecem. E por fim, a última dica é que adulto muitas vezes não consegue mudar a criança, então ele tem que mudar as condições, tem que mudar o ambiente, tem que mudar o que está levando ela para aquele comportamento, né? Castigo não adianta. Se você foi a criança que recebeu o castigo e se você hoje acha que foi legal, que você gostou disso, sinal que alguma coisa ficou aí dentro e ainda tá para explodir, naquela sensação de que fizeram maldades, violências comigo e eu aceitei e tem que aceitar e vou engolir porque não é bom, não funciona, não dá certo, né? O que é bastante importante que os adultos tenham conseguido fazer com você, alterar as situações. Se você ficar muito bravo de, sei lá, de visitar tal pessoa, é importante que os adultos tenham tentado administrar. Então você não vai visitar aquela pessoa, então você fica em casa. Mas é muito difícil o adulto fazer isso. Fazer adulto não quer ceder para a criança. Não, a criança não vai mandar em mim. Quem manda é o adulto nessa casa. Então vai ter que ser do jeito que eu estou falando. E não oferecer um ambiente onde não tem o estímulo que cria frustração na criança, faz o adulto se sentir menor, faz o adulto se sentir em competição com a criança, faz o adulto se sentir perdendo para a criança, o que é um horror esse tipo de filosofia, esse tipo de mentalidade, porque a criança não vai entender, a criança não vai nem lembrar, ela não vai crescer com a sensação de que eu venci, foi feito tudo. Não, se os adultos conseguiram evitar situações que desencadeasse um problema, que desencadeasse um comportamento que eles não queriam a seu respeito, provavelmente você sentiu foi respeitado. Falar assim, olha, tem pessoas, o mundo oferece respeito e isso é bom. E aí você aprende até a respeitar outras pessoas. Você percebe como que isso é bom, como isso funciona, e você começa a oferecer o que você recebeu. E é isso, foram as 7 dicas. Eu acho que isso é bem legal. Se você é pai, se você é mãe, eu vou colocar o texto, não sei nem se vai caber, vou tentar. Vou colocar o texto aqui na caixa de descrição, mas assiste o vídeo mais uma vez, pega os pontos do que você percebe, que tem muito pai, muita mãe que me escreve nos comentários, pô, mas eu não sei como fazer, parece que tudo tá errado. Tá aqui, belas dicas, né? Não é norma, não é receita, é dicas de muito mais da filosofia de como olhar e entender uma criança do que regrinha do que fazer com elas. Isso é bem legal. E você observar o quanto que isso foi feito ou não com você te ajuda muito a se entender hoje e a perceber o quanto que não é teu, quanto que tem de sentimento, de coisas com você que não estão funcionando, mas não é teu não, então você pode se livrar disso. E a gente se livra. E as pessoas falam, pô, mas só se entender, só se compreender, e não é só. Nossa, isso é tudo, isso é tudo. Pensa nisso. Sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar. Ficando aqui até o final do vídeo, o YouTube passa aqui dicas de outros vídeos do canal. Te convido a assistir, te convido a comentar, me escrever aqui o que você achou disso tudo, concordou, não concordou, eu gosto de ler todos os comentários. Obrigada!